Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Começando mais um quadro. Não sei se vai ser um quadro, não sei se vai ser uma espécie de apresentação, não sei, tá? Como já que apresenta, né? Então, o que a gente vai fazer hoje é falar um pouco, bem brevemente, né, de como ler Camus, né? Por onde começar, como é que a gente pode iniciar aí a leitura, né? Primeiramente, a gente tem que ver, tem que de fato analisar aqui a quantidade de obras que o autor tem, né? Mais ou menos o tempo de produção que ele teve em vida foi de mais ou menos 30 anos, né? 30 anos aí entre a primeira publicação e a última publicação. Então, eu separei aqui uma espécie de lista, né, para a gente poder ter uma ideia de por onde começar, né? Você que está entendendo agora, ou você que está intermediário e não sabe para onde seguir, né? Então a gente está fazendo isso. Esse conteúdo vai para o YouTube, também vai para o meu Instagram pessoal e também vai para o próprio GEAC, né? Então é isso. É, Primeiramente falar que todo mundo, né, 80, 90% das pessoas começam mesmo lendo Camus através de O Estrangeiro. Sim, é a obra mais acessível dele, é a obra mais famosa dele, isso não tem para onde correr. Mas outra chave de leitura muito interessante no pensamento camusiano é através da cronológica, né? E diante disso, cronologicamente, a gente consegue encontrar o Avesso e o Direito, né? O Avesso e o Direito, que é lá de 1937, né? É uma obra acessível, né? Está disponível aí nas principais livrarias, né? Uma capinha azul da Record, né? Então é uma forma interessante. Por que eu não indico a Morte Feliz, apesar da Morte Feliz ser de 1936, né? Porque ela não acabou. É uma obra inacabada, uma obra abandonada pelo próprio Camus. Muitos estudiosos, inclusive, nem gostam, nem comentam, né? Nem falam sobre a morte feliz, justamente por conta desse abandono. Né? Então, primeiro passo, né? Ler ou de forma tipo como todo mundo lê, através do estrangeiro, ou cronologicamente, que seria pelo avesso e direito. As outras obras subsequentes aqui que a gente tem dele, por exemplo, Núpcias, Verão, Cadernos, Correspondências, a própria Morte Feliz, né? Tem gente que faz isso, e entre outras. O próximo passo, né, normalmente o próximo passo que a pessoa faz depois de ler O Estrangeiro é ler também algum outro romance, certo? E aí novamente a gente tem dois caminhos que a gente pode seguir. Continua pelo ciclo do absurdo ou vai para um outro romance, na minha opinião, um romance monólogo que é A Queda. Por quê? A Queda também é uma forma muito interessante de ter aquela noção do pensamento camusiano, se ambientar dentro daqueles cenários que o Camus cria. Então, nós temos novamente essas duas formas, né? Ou você vai para a queda, ou você continua no ciclo do absurdo. Se você continuar no ciclo do absurdo, o que eu acho mais interessante? Partir para Calígula, seguido de O Equívoco. Né? Calígula é uma peça densa, é uma peça que mostra de fato uma pessoa que tem consciência do absurdo, certo? Seguido de Equívoco, que é uma peça menor, pequena, e que é absurdo do início ao fim. Né? E aí dentro disso, finalmente finalizar o ciclo através do mito de Sísifo. Né? E aí, se você tiver, obviamente, alguma dúvida, algum problema em relação a isso, procura os nossos grupos, procura a gente, tem coisa gravada aí e tal, e com certeza a gente vai te ajudar nesse sentido, certo? Depois de você ter conhecido o absurdo, claro, o próximo passo é a revolta, né? E diante dentro da revolta, há obviamente o passo derradeiro definitivo para você conhecer ali a revolta, que é a peste, né? A peste de fato é o primeiro passo, né? E sem sombra de dúvida, o próximo passo é o homem revoltado. Depois que você tem esse conhecimento de o estrangeiro, Calígula, o equívoco, né? A própria peste, ler o Homem Revoltado já não é uma tarefa tão hercúlea. Então, com certeza dá, né? Dá para ler ali pelo menos a introdução, o primeiro e segundo capítulo, né? Por que não começar direto pelo mito de Sísifo ou pelo próprio Homem Revoltado? São ensaios filosóficos, são mais densos, são mais complicados mesmo, né? Por isso que o Camus utiliza também peças de teatro e também literatura, porque ele quer dar o ambiente.
Ele quer que a pessoa tenha pelo menos a compreensão do cenário e do ambiente. Isso é extremamente importante para o pensamento camisiano. E aí, diante disso, existem outras peças, existem peças de jornal, editorial, cartas, né, como eu tinha dito. Tudo isso vai da própria curiosidade do leitor depois que se deparar com todas essas obras. Se depois do Homem Revoltado você se sentir completamente camisiano e dizer preciso ler mais, eu acho que até a tese, né, que é Cristianismo, Metafísica e Neoplatonismo, você vai querer ler. Qual o grande obstáculo que nós encontramos aí? As obras não são acessíveis em português brasileiro. Muitas delas estão em português de Portugal, como por exemplo a peça Calígula, Cartas a um Amigo Alemão, Atualidades, que seriam no caso os editoriais, o próprio Discursos da Suécia está em português de Portugal. Infelizmente a Record, aqui no Brasil, que detém a maioria dos livros, né, os livros mais populares estão com a Record, ela infelizmente não lança esses tipos de livros que estão no domínio português através dos Livros do Brasil, né, que é uma editora portuguesa. Então, digamos que a gente tem acesso aqui no Brasil ao resumido, né? A uma bibliografia bem básica. Né? Nós temos A Morte Feliz, nós temos O Estrangeiro, nós temos o Mito Sísifo. De forma geral, a biblioteca que já existe com um projeto gráfico de 2, 3 anos atrás é boa, é suficiente sim para se ter uma boa noção do pensamento camisiano. Mas, se você quer avançar, dar um passo à frente a isso, óbvio, você tem que procurar livros do Brasil. E se você quiser dar um passo maior ainda, né, um passo mais gigantesco, claro, aí você tem que ir para os livros em espanhol, os livros em inglês e os livros, claro, em francês, os originais. Né? Os originais, de fato, deveriam ser os lidos. Né? Mas, claro, nós não temos, né, a noção do francês como uma língua familiar. Então, realmente é complicado e acaba a gente tendo essa porta de entrada, claro, com a língua portuguesa. E é isso, pessoal. Eu espero que tenha tirado essa dúvida. Recebi muitas mensagens nesse sentido, por onde começar a caminhar. Ontem, na live com o Eduardo, a gente iniciou a conversa através disso. E aí eu achei que seria interessante esse vídeo. Ficou mais ou menos aqui de uns 8 minutos, né? Mas agradeço muito a vocês, certo? E até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.